Para finalizar essa parte, vamos falar das características dos períodos, né? Ainda nas características dos períodos. Então, nós temos aí, né, os períodos parasitários e os períodos clínicos. Os períodos parasitários, eles se referem ao tempo do parasita, tá? Então, a gente tem aí o primeiro período, né, parasitário, que seria o período pré-patente, é considerado o período em que o parasita está se instalando no corpo do hospedeiro. Tá? Então, no período de instalação desse parasita, o hospedeiro adquiriu e ele está se instalando no corpo do hospedeiro. Depois temos o período parasitário chamado de patente, que é quando o parasita já está devidamente instalado. E aí, se ele já está devidamente instalado, a pessoa já começa a ter os sintomas daquela doença. Depois temos o período subpatente, que é quando o parasita ele começa a enfraquecer, seja porque o sistema imunológico começou a atuar ou porque a pessoa, por exemplo, iniciou algum tipo de tratamento. E depois temos a cura. Se estamos falando do tempo do parasita, nesse caso, o que aconteceu com o parasita? Morreu, não é isso? Então, por isso que vai ser chamado de cura, né? O período parasitário. Partindo para os períodos clínicos, nós até já estudamos alguns deles. O primeiro período ali é chamado período de incubação. Esse período inicia no momento em que a pessoa adquire o parasita até os primeiros sinais e sintomas da doença. Aqui nos períodos clínicos, nós vamos tratar o lado do hospedeiro, né? A parte clínica do hospedeiro, ou seja, sinais e sintomas. No período parasitário, a gente estava falando do tempo do parasita. Então, no período clínico, o período de incubação ele inicia quando a pessoa adquire até os primeiros sinais e sintomas da doença, mas que ainda não caracterizam a doença que a pessoa adquiriu, certo? Aí temos como período clínico também o período sintomático. Então, aí já vai ser o quê? Quando a pessoa já tem os sinais e sintomas típicos daquela doença que adquiriu, em que se torna, né, de fato possível um diagnóstico clínico, certo? Ou, né, um indicativo para um diagnóstico laboratorial. Aí temos a possibilidade de recaída em alguns casos, que seria quando os sintomas eles começam a desaparecer e aí a pessoa, né, volta a ter os sintomas daquela doença, chamada de recaída. Temos como período clínico o período de convalescença, que é quando os sintomas eles começam a desaparecer e seria considerado, né, o período de recuperação. E por último, temos o período clínico chamado de período latente, que é aquele sem sintomas. Ou seja, quando a pessoa adquire o parasita, mas, né, não tem nenhum sintoma, normalmente porque o sistema imunológico ele trabalha em cima daquele parasita e a pessoa não chega a desenvolver esses sintomas, certo? Ok, gente?